A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo. Palavra de Deus, nós estamos meditando sobre o assunto a ressurreição. E estamos esclarecendo sobre onde está Moisés. Para onde foi o corpo de Moisés? Foi ressuscitado mesmo? Ou os que diz que ele não foi ressuscitado está com ele guardado em algum lugar? Ou Satanás tomou? É verdade, a palavra é justa e perfeita, e convictos nós estamos de que Satanás não levou, não tocou no corpo de Moisés. Mas tem alguns pregadores que dizem que Moisés não ressuscitou e que a transfiguração era apenas uma visão de ótica, ou uma visão que não comprovava nada sobre a ressurreição de Moisés. Mas nós estamos mostrando dentro da Bíblia que aquilo ali é fato, é real, e que Jesus não é um mentiroso. E a Bíblia, a palavra de Deus, apesar de ter muitos erros de interpretações escritas, mas ela não mente. A palavra de Deus não mente. Deus é verdadeiro. E nós estamos estudando sobre o assunto para deixar claro. Você que ama Cristo, você que serve a Deus, você que deseja morar no céu um dia e espera a ressurreição em Cristo Jesus. Então você precisa tomar posse da verdade, da palavra, porque se você seguir os ensinos de mentira que tem por aí, você vai perecer. Jesus disse: meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Conhecimento de Deus, de quem é Deus, de quem é Jesus, quem é o Evangelho, qual é o verdadeiro Evangelho, qual é o verdadeiro Espírito que está em nós, o Espírito Santo de Deus. Então você precisa conhecer, nós precisamos conhecer tudo isso, e isso só através da palavra de Deus. Então eu quero pedir, antes que você se inscreva, se você quiser, nos ajude e deixe aí seus comentários para nos auxiliar no trabalho. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 9 de Marcos. No vídeo anterior nós lemos Mateus 17. Agora estamos lendo o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 9. Diz-nos assim o versículo de número 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. Então Jesus está dizendo aqui para os apóstolos: antes do Pentecostes, vocês não vão perecer. Vocês não vão experimentar a morte. Antes do Pentecostes, ninguém vai morrer. Antes do reino de Deus entrar em vocês, vocês não vê a morte. A morte que Jesus está dizendo aqui é a morte física. Ele diz aí, repetiu o versículo, diz-lhes ainda: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja ter chegado o reino de Deus com poder. Então, no reino de Deus ele já estava. Quando Jesus os convida eles para segui-los, e eles se decidiram a seguir Jesus,
eles já entraram no reino com Jesus. Mas, com todo o poder do derramado Espírito, só no Pentecoste. E por que ele diz aqui alguns, não falou de todos? Judas Iscariotes não podia receber essa profecia, porque ele ia ser o traidor, como foi o traidor. Então Cristo fala tudo com sabedoria. Então vejam aqui que após Jesus deixar esse alerta para os apóstolos, ele vai com eles para se transfigurar. Não sei porquê, irmão, qual é o motivo das pessoas falar essas neiras. Só pode ser incredulidade. A pessoa está inflamada pelo engano ou pela ganância do dinheiro, que colocou o engano no comércio religioso, e não quer bater o engano. Não quer tirar o engano, porque se tirar vai perder o seu comércio e é prejuízo para eles. Por conta disso, eles mantêm a mentira. Mas a Bíblia não está mentindo. Versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estava assombrado. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram, como eles, senão só a Jesus. Ao descer eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros: o que seria o ressurgir dentre os mortos? E interrogados por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, pois está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiserem, como a seu respeito está escrito. Desculpe. Então, queridos, você pode ver aqui que a mesma visão, a mesma transfiguração de Mateus é a mesma que aqui está. Em Hebreus, capítulo de número 10, na carta aos Hebreus, alguns dizem que é de Paulo essa carta. Eu também atribuí a Paulo, mas não dá para confirmar porque não fala do autor aqui. Então, carta de Hebreus,
no versículo de número... capítulo 10, no versículo de número... eu vou ler o 27. Mas certo, expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, queridos, o perigo que os pregadores correm aqui. A carta aos Hebreus está dizendo que no tempo de Moisés, quando uma testemunha chegava e dissesse: Moisés, quebraram o mandamento ali. Quem quebrou? Fulano de tal e a sua família. Buscava mais uma testemunha. Era verídico o assunto, era levado para apedrejar, dependendo da situação. O sacerdote fazia isso. Aqui, nesse versículo de número 29, ele diz: de quanto maior castigo cuidai vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Quando você diz que Jesus não ressuscitou, que Jesus não tomou Moisés das mãos do diabo, que Moisés não está ressuscitado, você está pisando o Filho de Deus. Você está humilhando a Jesus e chamando Jesus de mentiroso. Por quê? Porque quando ele aparece com Moisés, ele está provando. Agora, como é que ele está provando que Moisés está lá? Vejam aqui o versículo de número 27. Mas certa expectação horrível, de juízo ardendo, de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Era a justiça que era cobrada e que vai ser cobrada por Deus. Olha aqui o versículo 28. Esse versículo é que prova que Moisés está ressuscitado. E por que ele prova? Porque nós estamos lendo Mateus e Marcos. Vamos para Lucas. Olha o que ele diz aqui: todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então veja, meu querido, veja o perigo que você que acredita no ensinamento de que Moisés não foi ressuscitado por isso, por aquilo, você que acredita, diz que ele não foi ressuscitado, você incorre nesse erro aqui. E você pode cair nas mãos desse Deus vivo, e é horrível cair, e é o que vai acontecer se não se redimir. Por quê? Porque aqueles que quebravam a lei de Moisés tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Por que eu estou lendo Marcos, Mateus no primeiro vídeo e no segundo vídeo agora a respeito de onde está o corpo de Moisés? Eu estou lendo Marcos agora. Porque tem 3 autores falando a mesma coisa: Marcos, Lucas, Mateus. Mateus, Marcos e Lucas. É você maior do que eles, pastor? Para dizer que o Filho de Deus está mentindo, que não tinha uma revelação ali, não tinha uma transfiguração, que aquilo era uma visão de engano? De ótica, de sei lá do que, como você mesmo fala aí? É você maior do que esses? Aqui tem 3 autores comprovando, pela palavra de Deus. É você mais sábio do que Mateus?
É você mais conhecedor do que Marcos, que escreveu, Mateus, que escreveu os evangelhos? É você mais conhecedor do que São Lucas, que escreveu o evangelho, que testificou os três a mesma coisa, dizendo: aqui está Jesus se transfigurando. Boca de 2 ou 3 testemunhas, quem quebrava já era pego. Aqui nós temos 3, fora as demais provas, como por exemplo Judas, e tantas outras que nós temos que mostrar, que nós vamos mostrar dentro da Bíblia, provando que a visão é real. Os 3 evangelhos estão provando a mesma coisa, está falando da mesma coisa. E você disse que não é verdade? Que a transfiguração não é verdade? Que Mateus, que Moisés não estava lá? Que Elias não estava lá? É o Senhor maior do que os nossos apóstolos, os apóstolos de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas? É você mais verdadeiro do que Cristo? É você mais verdadeiro do que isso aqui? 3 testemunhas. Prova. Então Moisés pegava o indivíduo e levava para o sacerdote para ser punido. 2 ou 3 que o versículo 28 está dizendo. Aqui tem 3, pastor. 3 apóstolos. 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Dizendo que Jesus levou os 3 apóstolos. Aqui está eles aqui, ó. João, Pedro, Tiago. Pedro, João, Tiago. Para um monte com ele. Lá se transfigurou. E eles viram. Mas o Senhor disse que não. O Senhor está dizendo que não. Horrenda coisa é cair na mão do Deus irado. E é para lá que você vai, viu? Eu acho bom você se redimir, falar para o seu povo, falar: não, estou equivocado, realmente a visão é verdadeira, Moisés está lá sim, ele foi ressuscitado mesmo, Elias também está lá, ele foi arrebatado, com certeza. É muito mais vantajoso, pastor, é muito mais bonito, sem contar que futuramente você vai começar a perder o teu crédito. Por quê? Porque você está falando asneira. Você não está falando verdade na Bíblia a respeito desse assunto, que é um dos mais sérios, que se trata do nosso arrebatamento, que se trata da nossa salvação, da nossa ressurreição, e você não acredita e você não mostra, provando que ele está ressuscitado. Olha o perigo que você está incorrendo dentro da palavra de Deus. Então, Marcos fala a mesma coisa que Mateus e Lucas. Vamos ver Lucas também, capítulo de número 9. Lucas 9. E o versículo de número... Deixa eu me achar aqui. O versículo de número... Espera aí, dá-me um tempinho, por favor, irmãos. 29. Lucas 9. Vamos ler do 28 para frente. 9. A Bíblia precisa ser esclarecida. Lucas 9, do 28 para frente. Diz-nos a Bíblia: cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João, Tiago, e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e
Suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estava falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Olha só. Os discípulos de Jesus que estavam com ele, Pedro, João e Tiago, estavam afastados, como Jesus sempre fazia. E Jesus prostra-se para orar. E quando ele prostra para orar, aparecem os 2 rapazes, os 2 homens. Eles, Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés? Eu já falei de alguns motivos. Porque Elias e Moisés. Moisés estava sempre em guerra. Guerra física e guerra espiritual. Um homem que jejuava 40 dias e 40 noites só podia estar em guerra espiritual para vencer as guerras físicas, né? O Elias, que enfrentava mulheres idólatras, meretrizes como Jezabel, reis que caiu na idolatria e quebrou todos os mandamentos do Senhor como Acabe, os profetas de Baal, de Azera, que matou os profetas do Senhor, e só Elias ficou, como ele disse lá em Reis 18. Então um homem desse tinha que estar sempre em jejum e oração. Então ele estava sempre em guerra. Elias, aquele que matou os profetas de Baal, a espada, e Moisés, que passou 40 anos conduzindo o povo de Israel para a terra prometida, e que Deus, pelas suas mãos, matou muita gente. Então o homem estava sempre em guerra. Eles estavam sempre em guerra, por causa do reino de Deus. Moisés e Elias, principalmente os 10 mandamentos e as leis divinas. Então, quando aparece Moisés e Elias ali, é porque Moisés e Elias eram os homens que desde que Cristo trouxe e escolheu Israel como nação, colocou as leis através da fé de Abraão com as leis da circuncisão, e em Moisés os 10 mandamentos que já vinham desde o Éden, só não estava esculpido em pedra ainda. Desde que Cristo fez isso, Moisés esteve sempre em guerra. E daí para cá, Deus veio sempre escolhendo as pessoas que vinham para implantar o reino de Deus. E Elias foi um. Então esse Elias aparece aqui, e o Senhor fala dele, como você já viu, como em João Batista. Elias profetizou sobre João Batista. Quem viu falar sobre o bode emissário de Levítico, que levou aquele pecado de Israel? Você viu isso? Os vídeos estão aqui mostrando, acompanham. Elias, aquele que veio profetizando a vinda do Senhor, e que em João Batista, o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus que estava em Elias, apodera-se de João Batista, para que João Batista pudesse dar continuidade à obra que Elias estava trazendo desde Moisés, na aplicação dos mandamentos, a obediência. Porque a guerra de Elias com Acabe foi essa. Quando Acabe disse para ele: tu é o perturbador de Israel. Ele disse: não sou perturbador de Israel, não. O perturbador de Israel é você, que se ajuntou a uma meretriz ou uma prostituta e quebrou os mandamentos do Senhor. Está lá em Reis, é só ir lá. Eu estou aqui para cumprir os mandamentos. Vai morrer você se você não se arrepender, e todos os profetas de Baal, porque eu vou matar todos eles. E o matou. Então Elias vem e faz a obra missionária de Deus nesse sentido. E aí vem o João Batista. E o Espírito de Moisés, ou melhor, o Espírito de Deus que estava em Elias, foi profetizado que viria sobre João Batista. Então as pessoas hoje, você vai ouvir o Evangelho, tem pregador falando que antes da igreja ser arrebatada, depois que a igreja foi arrebatada, vai vir Elias, vai vir o anjo querendo pregando o Evangelho, vai descer um anjo do céu, que está lá em Apocalipse, e vai fazendo uma misturada, uma salada velha toda estragada que não dá nem para cheirar, né? Muito mais comer, nem para se aproximar, que não tem nada a ver. E Jesus está comprovando aqui
Elias vem, e já veio. Agora veio Moisés. Por que Moisés? Exatamente por isso, por causa das guerras. Satanás, que sabia que Moisés tinha aplicado os mandamentos, que Moisés era um ponto excelente para ele, era um alvo excelente para ele, implantar uma idolatria sobre todo Israel através de Moisés, e aí frustrar todas as leis e os mandamentos. Ele disse: eu pego o corpo de Moisés, porque era o costume deles, ou melhor, dele, quem morresse sem os mandamentos, ou sem o conhecimento da lei, dos mandamentos, o conhecimento de Deus, morria e ia para a sepultura, o diabo tomava o corpo. Não acabou isso, viu? Se você não se arrepender e guardar os mandamentos e servir a Deus, é a mesma coisa, descer a sepultura está na mão dele. Não tem bonito. Não tem bonito. Jesus disse em Ezequiel: toda alma me pertence, mas a alma que pecar, essa morrerá. Meu querido, não adianta. Adianta querer se iludir com a igreja, se você não se arrepender. Você tem que saber que igreja é você, quando você nasce de novo. Não quando você vai para dentro da igreja para farra, para qualquer outra coisa, e não se converte, e não se arrepende, e não nasce de novo. O seu Deus é o ventre? E a glória desse mundo só serve de confusão para eles mesmos e para vocês mesmos. Quem é o seu Deus? Vocês passaram mais de 4 anos idolatrando um homem. E todos que fizeram isso, se não se arrepender, vai ser punidos pelas mãos divinas. Não tem escapatória. Lá na frente vocês verão o tombo que Deus vai dar nesses homens, alguns punidos até com a morte. Deus não dá lugar dele para ninguém, queridos. Jesus não dá o lugar dele para ninguém. Não adianta se iludir. Eu não posso me iludir aqui pregando para você. Deus vai dar um jeitinho para você. Esquece isso. Sim ou não. Não tem conversa. Se é muito duro. Duro é a palavra de Deus. E se eu fosse igual João, que diz: quem comete o pecado é do diabo, chegar para o pessoal, para vocês, assim, dizer: vocês estão pecando? Vocês são do diabo. Eu vou dizer isso? Eu não vou dizer nada disso. Eu sou pecador. Quero a cada dia mudar a minha vida para servir a Deus e não ser apanhado nessas surpresas. Então, Moisés, que aplicou os mandamentos, não foi levado por Satanás. Por quê? Porque Cristo, na hora daquela guerra, Moisés é do Senhor, o corpo dele está santificado por Deus, só precisava ser transformado. Então Jesus pega Moisés, transforma o corpo, ressuscita, tirando de Satanás e leva para a glória. Ele escondeu Moisés do diabo? Não precisa fazer isso. Ele não precisa esconder de nada. Jesus não tem que esconder de ninguém, meu querido. Deus não precisa esconder de ninguém, não deve para ninguém. Vai esconder para quê? Quem esconde é quem está devendo. Você tem medo do diabo, que você deve para ele. Você tem medo das autoridades, que você deve para elas. Se você andar corretamente, você a respeita e obedece e anda no seu caminho. Existe isso. Então Jesus não devia para Satanás, não deve para Satanás, não escondeu nada de Satanás. Quando viu que Satanás ia tomar o corpo, falou: isso aqui não é meu, o Senhor te repreenda. Judas 9 diz isso. Satanás caiu por terra, ele transforma o corpo de Moisés, glorifica Moisés com seu poder, ressuscita e leva para ele embora. E aqui está a prova. Por um acaso não é assim que ele vai fazer com você? Não está esperando isso do Senhor? Então, se não nascer de novo, não vai acontecer. E se não acontecer, meu querido, o fim que teve Satanás, que tem Satanás, você vai ter. Não tem conversa. Não posso dizer outra coisa. Sim, não. Passa disso, a procedência é maligna, é bíblico e eu não posso fugir disso. Então aqui está a confirmação. Agora, tem esse ponto aqui, que a pessoa que diz que Moisés não ressuscitou, o tal pastor aí, que é o que mais fala, tem alguns que falam, mas o que mais fala é um da Assembleia, que diz que Moisés não ressuscitou, e eles vão fazer esses debates aí só para inflamar e lançar mentira dentro da palavra de Deus. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estava falando com ele 2 homens, Moisés e Elias,
os quais apareceram em glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Os discípulos conversavam com Jesus. Jesus ali com eles falando. O que Jesus falava com eles? Certamente o que falava para os seus apóstolos. O Filho do Homem vai morrer, vou ressuscitar o terceiro dia. Moisés, como você ressuscitou? Talvez fosse essa a conversa de Jesus com Moisés, com Elias. Elias, como você subiu, eu também vou subir. Meu Pai vai me levantar e eu vou para lá, nós subiremos. Moisés, como você foi transformado, assim, esse corpo que você está vendo aqui, vai ser transformado, eu vou morrer e vou ser transformado. Talvez a conversa fosse essa, não tem nenhuma base bíblica, viu? Eu estou falando. Mas falava da morte de quem? Da morte do Senhor. O Senhor iria ser crucificado em Jerusalém. Olha aqui, o versículo 31. Os quais apareceram em o versículo 32. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Então existe o pregador dizendo que Jesus não deixou os discípulos falar para os demais por causa da visão que eles viram, porque não era uma visão verdadeira. Era ilusionismo, uma coisa ali para os discípulos ver, não tinha nada de verdade, segundo ele. Não era verdadeira. Aí, Jesus, versículo 33. Quando estes se apartavam dele, diz Pedro a Jesus. Eu vou ler 34. Enquanto ele dizia isso, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Este é meu amado filho. A ele ouvi. Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só. Eles se clamaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Então, eles dizem, a visão não é verdadeira. A visão, segundo eles, não era verdadeira. Por quê? Porque Elias, Moisés, mas a questão dele é o Moisés. Moisés não tinha ressuscitado. Segundo ele, Jesus não ressuscitou Moisés. E uma das coisas que eles falam que Jesus não ressuscitou Moisés é porque Jesus falou para os apóstolos. Segundo ele, a visão não é verdadeira, porque Jesus falou: não fala da visão, da visão agora para ninguém. Meus amados, os apóstolos não acreditavam nem que Jesus ia morrer e ressuscitar. Quando Jesus falava de ressurreição, olha o que eles diziam assim: mas o que é ressurreição? Nem disso os apóstolos sabiam. Se Jesus dissesse para eles: olha, fala que me viu transformado, que viu Elias aqui, que viu Pedro, ou melhor, Moisés, o povo não iria acreditar, meu irmão. Jesus não é igual a mim, não é igual a essa gente que não tem cuidado, que faz a obra por fazer. Jesus conhece todos os pontos fracos da humanidade. Por isso ele se precavê de tudo para não deixar brecha para o inimigo vir atrapalhar a obra de Deus. E é o que eles estão fazendo aí, atrapalhando a obra de Deus. Por quê? Porque dizem que Moisés não está ressuscitado.
Dizer isso, que Moisés não está ressuscitado, é a mesma coisa dizer que Jesus é um mentiroso, que Jesus mente. Mas Paulo diz: todavia o homem é sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Abra comigo aí, Mateus 13, versículo 43. Diz a Bíblia: então os justos resplandecerão com o Senhor no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Olha Jesus ensinando aqui aos seus discípulos: se vocês se arrependerem, se vocês nascerem de novo, se vocês se converterem, o fim de vocês é como o fim de Elias e de Moisés. Resplandecerão em glória no reino de Deus, no reino de meu Pai, diz o Senhor Jesus. Aí ele diz aqui mais para frente, Romanos, no capítulo de número 8, versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Moisés padeceu, Elias padeceu. Então você não quer que Jesus faça com você assim, pastor? Siga teu caminho, porque eu quero, e nós queremos que Deus nos faça como fez com Moisés. Moisés é o primeiro da ressurreição? É. Mas que ressurreição? Ressurreição do salvo, ressurreição do salvo. Dos que entraram em Jerusalém, dos que entraram em Jerusalém. Jerusalém que eu disse, Nova Jerusalém, onde está o Pai. E onde estava o Filho naquele dia, e o Espírito Santo, que não tinha vindo ainda. Então, Moisés é o primeiro. E como é que eu posso explicar o que Paulo diz que ele é as premissas dos que dormem? É simples. É só nós entendermos que quando Paulo disse, quando Apocalipse diz que Jesus é as premissas dos que dormem, nós estamos dizendo, ele está dizendo, daqueles que desceu à sepultura, ressuscitou com um corpo glorificado e não ficou aqui na terra. Moisés não desceu à sepultura, Moisés não foi sepultado, Moisés foi ressuscitado, seu corpo foi transformado, ele reviveu e foi levado para a glória e não ficou aqui na terra. Por isso Jesus é o primeiro da ressurreição dos salvos, que disso que a Bíblia fala as duas ressurreições, onde diz o profeta Daniel e diz a Bíblia, a palavra de Deus, os evangelhos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, esses não sofrerão dano da segunda morte, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Moisés, Jesus prova para nós que os que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, como diz João 5, 17 e 18. Então, se você está na guerra, se você está na luta, e se você passar por uma santa inquisição, aonde você for jogado o seu corpo, o Senhor Jesus vai cuidar de você, como cuidou de Moisés, e Satanás não vai tocar em você. Você é dele, e você vai resplandecer no reino dele em glória, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Deixa o tal pastor para lá. Deixa ele para lá, ele quer esse caminho, problema dele. Então, Romanos está dizendo aqui, para que também com ele sejamos glorificados. Os apóstolos sofreram muito, a ponto de ser mortos por causa do Evangelho. Moisés sofreu muito e não encontrou a Canaã terrena, não entrou, mas Deus deu o céu de glória para ele. O Elias, muito sofrimento, mas Deus o arrebatou para si.
Você está na guerra, na luta, por causa da verdade, por causa do Evangelho. Deus tem um céu de glória para você, meu querido. O Filipenses, capítulo de número 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Anula isso aqui, pastor. Anula. Vai, diz que Jesus não ressuscitou Moisés, passa por cima disso aqui. É você mais sábio do que Paulo? É você mais sábio do que o próprio Cristo? Do que as 3 testemunhas verídicas que está ali declarando? Mateus, Marcos e Lucas dizendo, é uma visão correta, é uma transfiguração justa, real, afirmativa. É a boca de 3 apóstolos que está falando, e você sozinho dizendo que não? Quem é você? Passa por cima disso aqui, que Paulo está declarando aqui. Ele poderoso, que transformará o nosso corpo abatido, o corpo de Moisés, para ser conforme o corpo dele, de Cristo. Aí, mais para frente, Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Você se manifestará com Ele em glória. Ele fará isso a você. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lamparina, ou melhor, de lâmpadas, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todos sempre. Esse é o nosso Cristo, e assim nós viveremos com Ele. Quer isso para você, meu querido? Sai das fábulas e das mentiras, porque senão você vai perecer. Nós vamos continuar sobre o assunto. Veremos em Cristo Jesus qual é o nosso corpo. Vamos orar a Deus e vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Como eu amo a Tua palavra, Jesus. Tu não mente, Tu não engana ninguém, Tu não é falso. Tu não aproveitou da palavra do Pai, daquele que o Pai te deu, para fazer aqui para nós, por interesses pessoais. Quando Satanás te ofereceu o reino desse mundo, quando Satanás te mandou transformar as pedras em pães, quando Satanás disse para o Senhor adorar a Ele, tudo o Senhor passou por cima. Porque o interesse que o Senhor tinha era glorificar o Pai e salvar as nossas vidas. Por isso tu recebeu por justiça um nome dado acima de todos os nomes. Por isso, Cristo bendito, és tu glorificado por toda a eternidade, como ninguém jamais pode ser exaltado, tanto como tu, o Pai e o Espírito. Nós te louvamos, te exaltamos. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essas divinas revelações. Que quem ouvir essa palavra possa confiar em Ti, possa crer que Tu verdadeiramente transforma o nosso corpo abatido em um corpo glorificado, como o Senhor fez com Moisés e levou para a glória. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Abençoa nossa nação, sara nossa terra. Socorre os aflitos, socorre os necessitados. Visita os que estão acamados nos leitos de dor, nos asilos, nos manicômios, nas cadeias. Tenha misericórdia dos pobres que está passando necessidade de pães, seus filhos, Senhor amado, sem o pão do dia a dia, mas Tu disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. De alguma forma, o Senhor haverá de socorrer a todos. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, ser glorificado e exaltado hoje para todos sempre. Muito obrigado. Tu não tem culpa do povo estar passando fome. Tu não tem culpa do povo estar assim.
culpa está nos palácios dos governos. Lá é que estão as culpas. A culpa está nas próprias pessoas que não te seguem os interesses e os pensamentos dos seus próprios corações. Por isso vem o abatimento. O Senhor não tem culpa nenhuma disso. Por quê? Porque o Senhor disse que quem não trabalha, não come. Mas tem alguns que dizem como trabalhar se não tem serviço. Tem sim, tia. Tem sim, é só querer trabalhar, que trabalha. Embora nós sabemos que os nossos políticos fazem com a população. Chamar eles de tirania, de tiranos no pecado, é elogios. Falar que eles exploram as pessoas é elogios. Não dá nem para falar isso, Senhor. Tu sabe que eles são. Tu sabe como eles agem. E contribui para a fome, para a peste, para a morte e para a destruição. São poucos os que assim não fazem, mas a maioria são assim. Graças te damos pelos poucos que restam. E que tu seja glorificado em tudo, em tudo. Tenha misericórdia da nossa nação e sara a nossa terra. O Brasil é teu e o povo que nela habita, o povo que nele está. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até o nosso próximo vídeo.